A gente trazer de vez o olhar sobre o Brasil, porque o Américo fez um gancho aqui, né, entre Brasil, e Américo permanece conosco em tela, entre Brasil, as questões internacionais e tudo mais. Agora é pezinho na nossa língua portuguesa, pezinho na nossa moeda, no real. Vou começar com a Basília Rodrigues. O que você apurou, Basília, sobre as respostas do governo brasileiro quando o presidente da República brasileiro fala dias atrás sobre esse assunto? Ele diz assim: com a gente vai ser tranquilo, né? Tentando demonstrar tá tudo bem. Pra gente vai ser tranquilo, reciprocidade. Se eles fizerem uma coisa com a gente vai fazer o mesmo de volta. Exatamente. Tudo bem, Elisa, Bom dia. Américo, Clarissa, todo mundo que está com a gente aí no Live CNN. O Brasil tem cuidado desse assunto sem transformá-lo em uma crise. Então, essas mediações via diplomáticas, reuniões também dos diferentes ministérios e a tentativa de concentrar uma resposta, de fato, no Palácio do Planalto faz parte dessa estratégia para não fazer com que esta narrativa, que é trabalhada no caos do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, acabe prejudicando aqui o Brasil e os exportadores, os investidores brasileiros, para além da conta. Então, se a gente observar esse curto 2025, ainda estamos em fevereiro, cada semana uma agonia nessas relações entre Brasil e Estados Unidos. Teve a semana do problema com os deportados, que ainda não acabou. Praticamente, semana a semana, chegam novos voos com imigrantes ilegais, brasileiros expulsos dos Estados Unidos e que são mandados de volta aqui para o Brasil. Teve a semana do ácido alumínio, para a qual até agora a gente não sabe nem direito qual vai ser o impacto no Brasil e qual resposta o governo brasileiro vai dar. E mal terminou esta semana, a gente já está falando do problema do etanol. Então, cada semana uma agonia, e a gente vê pelas demonstrações de força e de articulação do governo brasileiro que tudo que nós aqui não queremos é, de fato, transformar isso em crises. São problemas, são impasses entre os dois países quanto às regras regionais, locais, mas isso não vai levar, pelo menos é o que os interlocutores do presidente da República aqui no Palácio do Planalto dizem, a um bate-boca virtual entre Lula e Trump. Lá atrás o Lula falou em reciprocidade, mas logo após isso, os ministros e o próprio comportamento do Brasil foi muito mais aberto a diálogo, análise, medir os impactos, a ir para uma negociação do que, de fato, entrar nesse jogo do bateu, levou. Porque, na avaliação de outros integrantes do governo, essa reciprocidade poderia ser entendida mais como uma retaliação. E o Brasil pode, sim, fazer isso se quiser. Por hora, tem adotado mais esse tom da cautela, da mediação, da negociação. Mas a gente trouxe aqui na CNN, no Live CNN, já tem uma lista informal feita a várias mãos por integrantes do Itamaraty, do Ministério da Indústria, Ministério da Fazenda, de itens, produtos, serviços que poderiam também ser sobretaxados como uma forma de devolver essa tarifação extra que os Estados Unidos está levantando contra o Brasil. Nesse jogo de narrativas, enquanto o país fala da negociação, agora vem os americanos, né, o Trump, falar em justiça. Esse é um ponto, acho importante, da nossa análise, porque é para virar a opinião pública a favor dos Estados Unidos em detrimento dos outros países que acabam sendo prejudicados por esta sobretaxação. Justiça tarifária. Então, lá foi o Trump atrás desse dado que até o Américo falou, mostrando que enquanto os americanos cobram 2,5% de tarifa do etanol brasileiro, o Brasil coloca aí 18% na exportação desses produtos. Então, justiça para quem? Né? E você vai utilizar somente um exemplo dessa longa lista de produtos que são comercializados entre o Brasil e os Estados Unidos para dizer que são os americanos que estão saindo como injustiçados dessa história. O Brasil tem tomado toda a cautela para não alimentar ainda mais esta crise.